Nessa manhã eu queria refletir com vocês ali na palavra de 2 Samuel, a partir no capítulo 12, a partir do versículo 1 até o 25. 2 Samuel 12, a partir do versículo 1. Os irmãos podem me acompanhar pela Bíblia de vocês e também vai ser projetado aqui no Data Show para aqueles que não trouxeram a Bíblia. Então ali a partir do versículo 1. E o Senhor enviou a Davi o profeta Natã. Ao chegar ele disse a Davi: 2 homens viviam numa cidade, um era rico e o outro pobre. O rico possuía muitas ovelhas e bois, mas o pobre nada tinha senão uma cordeirinha que havia comprado. Ele a criou e ela cresceu com ele e com seus filhos. Ela comia junto dele, bebia do seu copo e até dormia em seus braços. Era como uma filha para ele. Certo dia, um viajante chegou à casa do rico, e este não quis pegar uma de suas próprias ovelhas ou de seus bois para preparar-lhe uma refeição. Em vez disso, preparou para o visitante a cordeira que pertencia ao pobre. Então Davi encheu-se de ira contra o homem e disse a Natã: juro pelo nome do Senhor que o homem que fez isso merece a morte. Deverá pagar 4 vezes o preço da cordeira, porquanto agiu sem misericórdia. Você é esse homem, disse Natã a Davi. E continuou: assim diz o Senhor, Deus de Israel: eu ungi um rei de Israel e o livrei das mãos de Saul. Dei-lhe a casa e as mulheres do seu Senhor, dei-lhe a nação de Israel e Judá. E se tudo isso não fosse o suficiente, eu teria dado muito ainda. Porque você desprezou a palavra do Senhor, fazendo o que ele reprova? Você matou Urias, o hitita, com a espada dos amonitas e ficou com a mulher dele. Por isso a espada nunca se afastará da sua família, pois você me desprezou e tomou a mulher de Urias, o hitita, para ser sua mulher. Assim diz o Senhor: de sua própria família trarei desgraça sobre você. Tomarei as suas mulheres diante dos seus próprios olhos e darei a outro, e ele se deitará com elas em plena luz do dia. Você fez isso às escondidas, mas eu farei diante de todo Israel em plena luz do dia. Então Davi disse a Natã: pequei contra o Senhor. E Natã respondeu: o Senhor perdoou o seu pecado, você não morrerá. Entretanto, uma vez que você insultou o Senhor, o menino morrerá. Depois que Natã foi para casa, o Senhor fez adoecer o filho que a mulher de Urias dera a Davi. E Davi implorou a Deus em favor da criança. Ele jejuou e entrando em casa, passou a noite deitado no chão. Os oficiais do palácio tentando fazê-lo levantar-se do chão, mas ele não quis e recusou a comer. 7 dias depois a criança morreu. Os conselheiros de Davi ficaram com medo de dizer-lhe que a criança estava morta, e comentaram: enquanto a criança ainda estava viva, falando com ele, ele não quis escutar-nos. Como vamos dizer-lhe que a criança morreu? Ele poderá cometer alguma loucura. Davi, percebendo que seus conselheiros cochichavam entre si, compreendeu que a criança estava morta e perguntou: a criança morreu? Sim, morreu, responderam eles. Então Davi levantou-se do chão, lavou-se, perfumou-se e trocou de roupa. Depois entrou no santuário do Senhor e o adorou. E voltando ao palácio, pediu que lhe preparassem uma refeição e comeu. Seus conselheiros lhe perguntaram: por que ages assim? Enquanto a criança estava viva, jejuaste e choraste, mas agora que a criança está morta, te levantas e comes. Ele respondeu: enquanto a criança ainda estava viva, jejuei e orei. Eu pensava: quem sabe, talvez o Senhor tenha misericórdia de mim e deixe a criança viver. Mas agora que ela morreu, por que deveria jejuar? Poderia eu trazê-la de volta à vida? Eu irei até ela, mas ela não voltará para mim. Depois Davi consolou sua mulher Betseba e deitou-se com ela, e ela teve um menino a quem Davi deu o nome de Salomão. O Senhor o amou e enviou o profeta Natã com uma mensagem a Davi, e Natã deu ao menino o nome de Jedidias. Senhor, nós queremos, ó Pai, colocar nesse momento nossas vidas em Tuas mãos, ó Pai. O Senhor aplique, Senhor, a Tua palavra aos nossos corações. Amém. Quando a gente olha esse texto, a gente precisa primeiro dar uma contextualizada e precisamos entender que Israel estava em guerra contra os amonitas. E Davi, um dia que andava ali no palácio, ele viu Betseba tomando um banho. Essa história ela é bem conhecida. Então ele, na sua posição de rei, ele vai lá e toma essa mulher para ele. Mas essa mulher era casada com Urias, um de seus soldados. Então, como consequência daquele pecado, a Betseba se engravida de Davi. E Davi, na tentativa de encobrir o pecado, ele manda que Joabe, o líder do seu exército, coloque Urias na frente de batalha, certo de que aqueles que ficam na frente sempre morrem, certo de que Urias morreria.
Então, na tentativa de esconder um pecado, Davi comete outro, né? Um adultério seguido de um assassinato. E então Deus, lógico, insatisfeito com o comportamento de Davi, né, pede que o profeta Natan vá de encontro a Davi e revele para ele o que ele havia feito, para que ele tome consciência do pecado que ele tinha cometido. Então o profeta Natan vai, conta essa história que a gente acabou de ler ali, do versículo 1 ao 13, e Davi cai em si, né, e reconhece que pecou, e toma consciência da gravidade do seu pecado. E a partir do versículo 13, que é o trecho que nós vamos focar agora aqui pela manhã, Davi nos ensina grandes lições de como a gente deve se comportar diante de Deus, né, durante as enfermidades que a gente enfrenta em nossas vidas, durante as adversidades, dificuldades que nós enfrentamos no dia a dia. E a primeira lição que Davi nos ensina é que nós precisamos todos os dias reconhecer a nossa posição de pecador diante de Deus. Davi tentou de todas as formas de encobrir o seu pecado. Ele fez de conta que nada estava acontecendo, continuou dando um jeitinho de encobrir de alguma forma os erros que ele havia cometido, de tal maneira que foi um pecado seguido do outro, foi uma série de erros. E normalmente a mesma coisa acontece com a gente. Quando a gente comete um erro, a gente vai tentando encobrir aquilo, e aquilo vai ficando cada vez pior e cada vez pior, que o melhor é pedir perdão e começar de novo. Mas essa não foi a postura de Davi. Davi tentou encobrir de todas as formas o pecado dele, e quando Deus viu que Davi estava fora de si, que Davi já tinha perdido a consciência do que ele havia fazendo, Deus então manda que o profeta Natan vá de encontro a Davi, para que Davi caia em si. Quando ele acha então que tudo se resolveu, então aí ele começa a enxergar, as vendas dos olhos dele caem, e ele vê que ele pecou contra o Senhor. No versículo 13 ele fala: pequei contra ti, pequei contra Deus. Então quando Davi fala isso, ele toma consciência total da gravidade do seu erro, do seu pecado. Ele passa a entender o que ele tinha feito contra o Senhor, e ele passa a ver que aquilo seria muito grave. E Deus então, com o amor que ele tinha pelo Davi, ele poupa Davi. Ele fala para Davi que ele não vai matar Davi, porque Davi sabia que o pecado que ele tinha cometido era muito grave, que Deus podia remover dele o espírito, assim como ele havia feito com Saul, o antigo rei de Israel. E Davi então pede: Senhor, por favor, né, não remova de mim o teu espírito. Lá no Salmo 51, a gente tem essa narrativa da oração de Davi: não remova de mim o teu espírito pelo pecado que eu cometi, mas deixe que eu desfrute, né, do meu relacionamento contigo. Então Deus então poupa Davi, e diz que mesmo com o pecado que ele cometeu, ele não morreria, mas cairia sobre o filho dele uma enfermidade, e a criança morreria. Irmãos, nem sempre as adversidades da vida que nós enfrentamos, elas estão diretamente relacionadas aos pecados que nós cometemos. Nem sempre tudo aquilo que nós enfrentamos, que Deus coloca no nosso caminho e permite que aconteça conosco, ele está ligado às coisas que nós fazemos. Nós temos ali na Bíblia também Jó, que foi um homem íntegro diante de Deus, que não cometeu pecado, que teve uma vida correta, mas que passou por provações terríveis e que permaneceu fiel. Nós temos também o povo de Israel, que ficou 40 anos no deserto, numa vida muito difícil, sendo direcionado por Deus, né, com a coluna de fogo durante a noite, com a nuvem durante o dia. Mas foram 40 anos de Deus tratando o caráter daquele povo. Não foram 40 anos fáceis, né? A gente tem ali nas narrativas bíblicas que muita gente, né, se queixava, murmurava e questionava Deus pelo que estava passando, e não necessariamente era pelos pecados cometidos. No caso de Davi, existia sim um pecado, e houve a necessidade de que esse pecado fosse confessado, que ele pudesse se arrepender daquilo que ele podia fazer, daquilo que ele tinha cometido. Nós precisamos sempre reconhecer que somos pecadores e dependemos de Deus. O primeiro passo para a comunhão, para uma comunhão com Deus, é um relacionamento verdadeiro e livre de impedimentos. Se nós desejamos buscar caminhar com Deus durante a nossa vida, sabendo que Deus está conosco, sabendo que Deus está direcionando, nós precisamos livrar as coisas que nos impedem de ter esse acesso livre ao Senhor. Então, se existe, como existia aqui em Davi, um pecado que ele estava encobrindo, e Deus tinha ainda muitos planos para Davi, como nós temos ali
nos capítulos seguintes de 2 Samuel, Deus sabia que precisava fazer com que Davi compreendesse o que ele havia feito e foi o que Deus fez. Da mesma forma, Deus vai vir de encontro a gente, em muitos momentos das nossas vidas, para que as vendas dos nossos olhos possam cair e para que a gente possa reconhecer que algumas coisas a gente precisa colocar nas mãos de Deus e algumas coisas precisam ser restauradas para que a nossa comunhão com Deus possa ser definitivamente livre de impedimentos, que ela seja completamente restaurada, e para isso os nossos pecados precisam ser perdoados, e somente Deus pode e tem a misericórdia para poder nos perdoar e nos restaurar. Deus então perdoa Davi, né? Mas a justiça divina ainda cai sobre o filho de Davi. Davi então passa a saber que o filho dele estava doente, que o filho dele adoeceu, e ele então tem mais uma lição muito grande para nos ensinar esse texto, que nós precisamos ser humildes diante de Deus, com o coração quebrantado em sua presença. Davi, sabendo que o filho dele ficou doente, ele se retira, vai ao seu quarto e fica ali prostrado no chão, jejuando e orando em favor do filho. Davi era homem assim como eu e você, irmão. Davi, ele tinha os sentimentos dele, Davi, ele tinha raiva, rancor, ele tinha todos os sentimentos que nós partilhamos, e ele podia muito bem ter se queixado e ficado entristecido com Deus, apesar de ter consciência do pecado dele, pela disciplina que Deus estava dando. Deus tinha adoecido o filho dele, Deus já havia dito que o filho dele morreria. Mas Davi não. Davi, ele vai na presença de Deus e se esvazia. Ele abre mão de tudo isso, de toda essa humanidade dele, e se coloca diante de Deus prostrado, de forma humilde, com o coração quebrantado, totalmente vazio de si, suplicando pela vida do filho. Deus já havia poupado Davi. Davi não precisava fazer isso por ele mesmo. Davi não precisava buscar ir lá se prostrar e pedir perdão, porque Deus já o havia perdoado. Deus já havia falado para ele que ele não morreria. Mas o amor que Davi tinha pelos seus filhos, e a gente vê ao longo da história também os outros filhos de Davi. Davi sempre sofreu muito pelas mortes dos filhos. Davi sempre sofreu muito pelos filhos dele. Então Davi vai e fica prostrado durante 7 dias, sem comer, sem beber, com o rosto no chão, com um ato total de humilhação, suplicando pela vida do filho. Esse comportamento de Davi revela para nós que ele tinha uma comunhão verdadeira e legítima com Deus. Ele tinha um relacionamento íntimo com Deus. Ele sabia que Deus era misericordioso e que Deus podia perdoar o seu pecado e podia poupar a vida daquela criança. Davi sabia que Deus era Deus e que Deus podia talvez mudar de ideia. Talvez Deus podia ali aceitar o clamor dele e perdoar aquela criança, poupar aquela criança, curar aquela enfermidade. Então ele toma essa atitude. Mas da mesma forma como Deus é fiel no cumprimento de suas promessas, a disciplina que ele tinha colocado, ela precisava ser cumprida, para que todo Israel pudesse crer que Deus também é um Deus justo. Deus não é só um Deus de promessas, Deus é um Deus de justiça. E a justiça cai sobre aquela criança, e aquela criança morre. Diante do clamor de Davi, diante da súplica de Davi, a resposta de Deus foi não. Irmãos, é muito difícil para nós ouvir o não de Deus. É muito difícil para nós aceitar que às vezes Deus diz não. Em algumas situações das nossas vidas, principalmente nessa situação que Davi estava passando, de um filho doente, de perder um filho, a revolta que isso gera no nosso coração é uma revolta legítima, é uma revolta motivada pela dor, é uma revolta motivada pelo luto. Mas Davi, sabendo de seu pecado, ele mesmo assim suplica a Deus, mas a resposta de Deus é não. E nós temos a tendência natural de culpar a Deus por nossos problemas. A gente tem o costume de se rebelar facilmente contra a igreja, contra qualquer outra coisa que seja relacionada a Deus, quando as coisas não saem exatamente como a gente gostaria, quando as dificuldades da vida vêm. Nossa geração tem sido influenciada por uma teologia triunfalista, vamos chamar assim, onde tudo que dizem para a gente vai dar certo. É só caminhar com Deus que a vida vai dar certo. Irmãos, eu tinha um pastor amigo meu,
inclusive também foi seminarista do pastor Paulo, é pastor lá da PIB em Jardim Camburi, de onde eu venho, que um dia numa pregação evangelística ele foi muito realista, né? Foram muitas pessoas, lá na frente era o aniversário de 25 anos da igreja, se eu não estou enganado, era uma festividade, e muitas pessoas se converteram naquele dia, e ele falou: olha, ninguém nunca disse isso para mim, mas vocês que vieram aqui, que hoje aceitaram a Jesus como seu Salvador, eu quero dizer uma coisa para vocês: agora aguenta. E essa é uma grande verdade. As dificuldades da vida só vêm para nós quando a gente começa a caminhar com Deus, quando a gente começa a ver que a vida não é esse mar de flores, e que seguir a Deus é um grande desafio. E nós precisamos abrir mão dessa teologia triunfalista que as pessoas têm nos alimentado, porque a gente esqueceu, a gente não sabe mais ouvir um não. A gente não sabe ouvir um não do nosso pai, da nossa mãe, do nosso cônjuge. A gente não sabe ouvir um não do nosso chefe. A gente quer uma folga ali, talvez, para poder fazer uma viagem, o chefe diz que não, a gente fica chateado, quer pedir demissão, começa a fazer coisa errada no trabalho. A gente definitivamente esqueceu o que é ouvir não nas nossas vidas. E quando Deus diz não, o nosso comportamento com Ele é o mesmo. Como assim você que é meu Deus, que disse que vai me abençoar, está me dizendo não? Queridos, nós precisamos entender que no mundo teremos aflições. Nosso Deus é um Deus de promessa. Nosso Deus cumpre aquilo que Ele fala. Nosso Deus cuida, nos sustenta, como a gente acabou de cantar. Nosso Deus é fiel. E eu creio nisso. Ele é totalmente fiel. Mas o nosso Deus muitas vezes vai dizer não. Muitas vezes as coisas não vão acontecer como a gente gostaria. E caminhar com Deus não é fácil. Aceitar a disciplina de Deus em alguns momentos também não vai ser fácil. Mas nós precisamos crer que Deus está no controle de todas as coisas. E mesmo quando Ele diz não, Ele continua sendo Deus. E o que Davi faz aqui é de uma grande lição para nós, porque apesar de Deus ter deixado cair sobre aquela criança uma enfermidade, e ele ter ali se prostrado, se colocado diante de Deus, jejuado e orado durante 7 dias, Deus diz não e Davi permanece fiel. E o que ele faz em seguida é surpreendente, que é mais uma lição que ele nos ensina, que nós precisamos reconhecer a soberania de Deus acima de todas as coisas. E Davi reconhece a soberania de Deus quando, sabendo da notícia que a criança morreu, depois que ele ouviu ali o cochicho dos guardas, aonde ele descobre que a criança estava morta, ele surpreendentemente se levanta, depois de 7 dias de jejum e oração, ele se lava, ele se perfuma e vai ao santuário adorar a Deus. Irmãos, isso para mim, quando eu estava lendo esse texto, quando Deus falou muito ao meu coração, é incompreensível. Humanamente isso é muito difícil. Davi passou 7 dias prostrado diante de Deus, suplicando pela vida daquela criança. E quando ele descobre que Deus disse não para ele, e que a criança morreu, ele se levanta, ele se lava. E ele se lava e se perfuma porque ele sabia que ele não podia entrar no santuário sujo. É uma questão de respeito a Deus. Essa atitude de Davi mostra como Davi compreendia a soberania de Deus sobre todas as coisas, como Deus era soberano sobre Davi. E ele vai adorar Deus, e só depois da adoração é que ele vai encerrar o jejum, que ele vai se alimentar, que ele vai voltar para a rotina dele. Queridos, essa lição que Davi nos mostra é uma lição muito profunda. Muito profunda. O texto não nos relata os 7 dias de jejum de Davi. Mas lá no Salmo 51, como eu já citei, tem a oração de súplica, que na última série de mensagens sobre as orações na Bíblia, o pastor Valdo aplicou esse sermão aqui muito bem, da oração de súplica de Davi. Né, aqueles irmãos que não leram, que puderem depois, quiserem anotar e ler essa oração no Salmo 51, para complementar essa mensagem, a gente consegue entender a angústia de Davi, a culpa que Davi sentia, porque como o autor passa rápido por esse texto, passa rápido por essa demonstração, parece dar aquela impressão que Davi foi insensível, mas na verdade Davi estava sofrendo muito. Davi estava sofrendo como pai, Davi estava sofrendo a culpa da enfermidade do filho, Davi estava sofrendo pela morte. Mas, surpreendentemente aqui, é como Davi
nos mostra, nos ensina como nós devemos reconhecer a soberania de Deus e saber que Deus está no controle de todas as coisas. Se a gente se colocar no lugar de Davi, dificilmente a gente se reagiria da mesma forma. Não é só que quem aqui sabe que quer uma mãe perder um filho, que quer um pai perder um filho, a gente sabe que não é fácil. A gente sabe que reconhecer a soberania de Deus num momento como esse é muito difícil. Não existe nenhuma palavra que nos console, não existe nenhuma palavra que vai trazer a paz ao nosso coração naquele momento. E Davi consegue, diante de tudo isso, crer que aquela era a vontade de Deus. Davi não murmurou, Davi não se levantou contra Deus, Davi não questionou Deus, Davi simplesmente se levantou e foi adorar a Deus. Irmãos, isso é reconhecer a soberania de Deus. Por mais difícil que seja, isso é reconhecer que Deus está no controle de todas as coisas. Que Deus é soberano. E é muito difícil para nós aceitarmos a vontade de Deus em alguns momentos da nossa vida. E quando a gente olha para esse texto, a gente consegue ver que a gente se rebela com Deus por muito menos. A gente se levanta contra Deus por coisas muito pequenas. A gente diz que Deus está errado, que isso não é a maneira correta, que Deus não gosta de nós, que Deus está contra nós, que tudo conspira contra nós, por coisas muito menores. Basta que as coisas não aconteçam do jeito que a gente quer, basta que as coisas que a gente deseja não aconteçam, basta que os nossos sonhos não se realizem, basta que tudo dê errado, para a gente se rebelar completamente contra Deus. Não precisa ser algo de uma gravidade tão profunda, não precisa ser algo tão complexo como a perda de um filho, um luto ou alguma coisa assim, e a gente já está desistindo de Deus, desistindo da igreja, desistindo do nosso relacionamento com Ele. Querido, Deus só é soberano quando tudo dá certo. Deus só é soberano e rei da nossa vida quando Ele continua nos abençoando. Ou Deus é soberano na sua vida diante da dificuldade, diante dos problemas que nós enfrentamos. Você consegue reconhecer a soberania de Deus quando na sua vida tudo parece sem resposta, tudo parece confuso? Essa lição que Davi nos ensina, ela é muito difícil de se compreender, mas ela é extremamente necessária. Nós precisamos reconhecer a soberania de Deus todos os dias de nossas vidas, sabendo que Deus está no controle. E para isso nós precisamos depender totalmente dEle. Eu compartilhei há umas 2, 3 semanas atrás uma enfermidade de um tio meu, nos grupos da igreja, não sei se todos tomaram conhecimento, mas eu vou fazer uma breve aplicação. Que um tio meu, há 2 semanas, ele sofreu um infarto, e tinha uma série de complicadores para a cirurgia que ele precisava realizar: diabetes, pressão alta, arritmia e mais um monte de coisa. E acompanhar tudo aquilo de longe da minha família foi muito duro. E ele fez a cirurgia, teve uma leve melhora, mas depois entrou numa complicação de saúde e veio tendo dificuldades e ele acabou falecendo. E era um dos irmãos mais novos do meu pai, e deixou esposa, 2 crianças, e olhando tudo aquilo, tudo parecia muito, mas muito nebuloso, e como eu tinha muitas perguntas e como eu não tinha nenhuma resposta. Porque quando coisas dessa forma, dessa gravidade acontecem, a gente quer uma explicação, a gente quer entender o porquê, e nem sempre nós vamos ter a resposta para aquilo que acontece. E eu fui para o Rio com a Flávia, para passar esse tempo com a minha família, né, o velório e tudo mais, esse período de luto. E aquilo foi muito duro para toda a família. Né, e uma coisa me surpreendeu muito, que foi o comportamento da minha avó. Queridos, no velório do meu tio, era a minha avó que consolava todas as pessoas. Era a minha avó que abraçava todo mundo e dizia que a vontade de Deus foi cumprida. E eu olhava aquilo e falava: Senhor, como é que isso pode acontecer? Como é que uma mãe enterrando um filho pode, no velório do próprio filho, abraçar,
orar e consolar todos que estavam ali. E daí, conversando com ela, eu fui perguntar, fui questionar como é que ela conseguia, como é que você tinha estrutura para fazer aquilo. E ela falou: Renato, eu entreguei o seu filho, o seu tio nas mãos de Deus. Isso é reconhecer a soberania de Deus. Isso é reconhecer que a vontade de Deus se cumpriu. E quando ela entrega, quando ela diz: como eu entreguei a vida do seu filho, eu entendi que Deus cumpriu a vontade dele. E naquele velório, ela simplesmente dizia que ele estava nos braços do Pai e que Deus tinha cumprido sua vontade. Queridos, reconhecer a soberania de Deus implica aceitar que algumas perguntas não têm resposta, que algumas dificuldades na vida vão vir, que a gente não vai entender o porquê. Mas também implica crer que Deus sabe o que é melhor para nós, mesmo quando a gente não consiga compreender tudo, mesmo diante da dor. É necessário que a gente possa compreender e reconhecer que Deus é soberano, que nem tudo vai acontecer como a gente quer, mas que Ele está no controle de todas as coisas, e que Ele vai nos consolar, que Ele vai estar conosco, e que da mesma forma as suas bênçãos ainda vão cair sobre nós. E quando a gente continua o texto ali no versículo 24 e 25, apesar da disciplina de Deus sobre Davi, apesar do pecado que Davi cometeu, Deus também concedeu perdão e misericórdia. Quando a gente lê o versículo 24 e 25, a gente vê que Davi foi consolar Betseba, e com ela gerou mais um filho, e Deus concede a Davi Salomão. E Salomão, nesse trecho, nesse texto, é a manifestação do amor de Deus para com Davi. Natan vai lá e diz que Deus pede que essa criança se chame Gedidias, e Gedidias significa amado do Senhor. Salomão é a prova de que Davi foi perdoado, de que a comunhão de Davi com Deus foi restaurada, e que a aliança de Deus com Davi e o povo de Israel foi mantida. Salomão é uma representação clara de como Deus amava aquele povo. E queridos, independente do que você esteja enfrentando, independente das dificuldades que você esteja passando na sua vida, independente daquilo que você tem vivido diante de Deus, uma coisa eu posso afirmar: Deus te ama e Ele tem o melhor para a sua vida. Eu creio profundamente nisso. Como eu falei, eu saí lá do Rio de Janeiro com muitas respostas, com muitas perguntas sem resposta, e ainda estou com muitas perguntas sem resposta, e provavelmente não teria as respostas para essas perguntas. Mas eu creio, através do que a minha avó me falou, que a vontade de Deus foi cumprida. A gente não precisa aceitar, a gente precisa crer. E isso é o mais difícil. Às vezes a gente aceita. Não, eu aceito, tudo bem, mas a gente não crê. E crer é reconhecer a soberania de Deus. É crer que Deus está no controle. Irmãos, nosso relacionamento com Deus não pode ser abalado. Não podem ser criadas fissuras, impedimentos por coisas pequenas. A gente precisa ter uma vida com Deus profunda, íntima, de comunhão, e muitas vezes nós vamos precisar nos esvaziar de nós mesmos, abrir mão do nosso ego, abrir mão das nossas estruturas, daquilo que a gente estabeleceu para nós, e colocar isso diante de Deus. Se você quer viver uma vida de comunhão profunda com Deus, você vai precisar abrir mão de você mesmo, você vai precisar se humilhar diante de Deus, e você vai precisar reconhecer a soberania de Deus sobre a sua vida. Do contrário, vai ser uma guerra de você querendo tomar o poder, dando para Deus e pegando de volta, dando para Deus, e Deus não aceita isso. Ou Deus cuida de você de uma forma integral, Ele não vai cuidar. Nós precisamos buscar estar diante de Deus com o coração vazio, com o nosso ego de lado, nos esvaziar de nós mesmos e deixar que Deus, através do seu Espírito, cuide de nós. Como eu falei, muitas vezes os problemas vão vir. E vão vir. A gente sabe que vem. As dificuldades estão aí.
Agora a gente precisa decidir como que nós vamos passar por essa dificuldade. Se é com Deus ou sem Deus. Se vamos confiar que Ele está no controle ou se vamos nos rebelar contra Ele. E esse é o desafio nosso para essa manhã. Já caminhando para a conclusão, quando a gente olha para a história de Davi, a gente tem um homem que foi segundo o coração de Deus. E é complexo para nós entender como que Davi foi um homem segundo o coração de Deus, e a gente tem outros personagens bíblicos que são muito mais íntegros, muito mais fiéis, como Moisés, Jó e outros. Não, mas Davi é um homem segundo o coração de Deus. E por que Davi é um homem segundo o coração de Deus? Porque apesar de pecador, apesar de imperfeito, Davi sempre reconhecia os seus pecados e Davi sempre voltava para a presença de Deus. Davi nunca questionou a soberania de Deus. Davi é um homem segundo o coração de Deus porque ele reconhecia a sua posição de pecador, porque ele se humilhava e se esvaziava diante de Deus e porque, sobretudo, ele reconhecia a soberania de Deus, diferente de Saul. Saul era orgulhoso, Saul era prepotente, Saul agia fora da vontade de Deus, mas Davi não. Davi permaneceu. Davi errou muito e nós vamos errar muito. Mas se nós queremos ser servos segundo o coração de Deus, filhos segundo o coração de Deus, nós precisamos reconhecer a soberania de Deus. E para isso, nós precisamos nos esvaziar de nós mesmos. Em algumas situações, pedir perdão pelos nossos pecados e nos voltar totalmente aos pés do nosso Pai. E esse é o desafio que eu tenho para a igreja hoje. Quero que você reflita aí no seu lugar, de olhos fechados, como você preferir. Se tem alguma coisa hoje obstruindo a sua comunhão com Deus, se tem alguma coisa impedindo que você tenha um relacionamento verdadeiro com o Pai, como está a sua comunhão com Deus? Você tem questionado, você tem murmurado, você tem feito coisas que te impedem de ouvir e perceber a presença de Deus na tua vida? É Deus que tem direcionado os teus passos? Você precisa se esvaziar de você mesmo, abrir mão do teu orgulho, abrir mão da sua falta de humildade. O que te impede de se prostrar totalmente diante de Deus como um ato de rendição total? Aconteceu alguma coisa na tua vida que te fez se voltar contra Deus? Eu quero te convidar hoje a colocar isso nos pés e nos braços do Pai. Não sei quais problemas você tem enfrentado, não sei quais dificuldades você tem vivido, mas sei que assim como eu, você tem suas dificuldades, você tem suas adversidades e que o nosso dia a dia é assim. Isso faz parte de reconhecer a nossa dependência de Deus. Às vezes Deus quer tratar o nosso caráter, às vezes Deus quer tratar a nossa personalidade, para isso as dificuldades vêm. Hoje eu quero te convidar a colocar essa dificuldade, essa adversidade nas mãos de Deus. Quero que você limpe o teu caminho, para que você tenha uma comunhão verdadeira com o Pai. De fato não é fácil, algumas coisas nós não aceitamos. Por que isso aconteceu comigo? Por que o Senhor permitiu que eu passasse por isso, por aquilo? Cada um tem sua história de vida. Mas como eu falei, Deus te ama. Nunca se esqueça o quanto Deus te ama. Ele tem o melhor para a sua vida. Para isso, precisamos reconhecer que Deus é soberano e que mesmo sem as respostas, Ele está no controle. E hoje eu quero te convidar a crer que Deus está no controle.
aí no seu lugar mesmo, se algum desses desafios, essas lições que Davi colocou aqui diante de nós, quero que você eleve seus pensamentos ao Pai. Peço que Ele revele no teu coração alguma coisa que precisa ser restaurada, algum pecado que precisa ser confessado, algum orgulho que precisa ser deixado de lado. Peça a Deus que Ele esvazie o teu coração e a tua mente nesse momento. Querido, Deus quer cuidar de você. Deus quer ser o rei da tua vida. Eu creio nisso. Deus tem o melhor para cada um de nós. Se você quer ter sua comunhão com Deus restaurada e poder louvar e adorar a Deus com sua mente tranquila e com seu coração quebrantado, queria que você levantasse agora e que você cantasse essa música que nós vamos cantar como uma forma de oração, como uma declaração verdadeira daquilo que você quer, se isso for verdadeiro na tua vida, se isso for de fato aquilo que você quer. Se você conseguir cantar, te convido a colocar de pé, como um ato mesmo de adoração a Deus. E se isso for uma verdade para você, que você cante. Pra tudo entregar.
alguma coisa, Pai, que tem nos impedido de viver essa comunhão íntima, Deus, e verdadeira contigo. Senhor, nós cremos que sempre existe, ó Pai, um caminho de volta à comunhão íntima com o Senhor. Porque o Senhor perdoa, ó Pai, e o Senhor tem misericórdia de cada um de nós. O Senhor esvazia os nossos corações, Deus, daquilo que tem tomado o teu lugar. Nos esvazia, Pai, de nós mesmos. Porque nós, ó Pai, na nossa caminhada de dia a dia, às vezes nós mesmos nos afastamos de Ti, pelo nosso orgulho, pela nossa autossuficiência, por coisas, ó Pai, que tiram o Senhor do trono e nos colocam nesse lugar, Pai. E acabamos cometendo erros e acabamos, ó Deus, nos voltando contra Ti. Toma o Teu lugar, Pai, que é o centro de nossas vidas. O Senhor nos faça reconhecer todos os dias que o Senhor é soberano. Que realmente nós não vamos ter todas as respostas, Pai. Que nós não vamos entender e compreender tudo, Pai, em sua plenitude. Mas nos ajuda, Pai, a crer que o Senhor está no controle de todas as coisas. Senhor, obrigado, Pai, porque apesar de pecadores, o Senhor nos ama. O Senhor nos tem como filhos, o Senhor nos pega nos braços, Pai. O Senhor nos levanta, o Senhor restaura as nossas vidas, o Senhor restaura os nossos casamentos, o Senhor restaura os nossos relacionamentos familiares. Senhor, obrigado por Tua misericórdia. Que nunca possamos esquecer, Pai, que o Senhor é soberano. Toca, Deus, o coração de cada um aqui, toca a mente de cada um aqui. Que possamos desfrutar de uma comunhão verdadeira contigo. Que possamos ser servos fiéis e íntegros, Pai. Que apesar de pecadores, ó Pai, que a gente possa ser homens segundo o Teu coração. Nos ajuda, Pai, a caminhar contigo todos os dias. Nos ajuda, Deus, a colocar o Senhor no centro de nossas vidas. E que de lá, ó Pai, o Senhor nunca possa sair. Em nome de Jesus, Pai, cuida de nós, Deus.